Pessoal, lembrando que nós estávamos falando sobre a liderança de custos, né? Empresas que conseguem se destacar no mercado pelo simples fato de vender mais barato. Professor, mas como assim? Como que elas conseguem vender mais barato? Obviamente tendo também uma economia na sua produção, no seu serviço prestado. O que eu estou falando para vocês? Eu estou falando de uma empresa que consegue ser líder num mercado aí onde muitas se degladeiam, né? Ou seja, muitas empresas competem pelo preço do produto final. Então nós temos alguns exemplos aí que é muito interessante nós tratarmos. Vamos lá aos exemplos, né? Você tem liderança de custos, Habib's, pessoal. Habib's é uma empresa aí, né, que geralmente você tem a liderança de custo inerente nela e a empresa do Habib's. Professor, como assim? O Habib's ele consegue vender em grande quantidade, é um exemplo clássico, né, de economia de escala, consegue vender em grande quantidade por um preço muito menor, né? A esfirra do Habib's fica até difícil, né, as esfirrerias competirem com a esfirra do Habib's porque é extremamente barata, né? A empresa aí, uma empresa capixaba que nós conhecemos, né, a Los Neto, né? Eu não falei capixaba, pessoal, mas na verdade é porque ela tem muito no cenário capixaba, mas não tenho certeza se ela é capixaba não, beleza? A empresa Los Netos aí, que é muito conhecida também. A Los Neto, pessoal, se você observar, for dentro de uma loja Los Neto, você não vai encontrar aquela mercadoria, né, digamos aí os calçados, né, porque é uma empresa de calçado, digamos aí um tênis, talvez que você consiga de uma marca, aqueles tênis bem caros, né, específico para corrida ou para uma caminhada, você não consegue encontrar. Por quê? Porque a Los Netos ela está preocupada em lhe entregar o mais barato, né, em termos de calçados, atingindo determinada classe também, né? Ela pode ser utilizada aqui também na estratégia de enfoque, mas nós vamos ver para frente. Eu gostei de colocar, na verdade eu escolhi colocar ela aqui para você entender, né, sobre a liderança de custo. Então são empresas que têm o seu foco especificamente no custo, ou seja, estão no mercado e lideram aí em relação ao custo. Eu coloquei o AliExpress, professor, mas o AliExpress ele vende vários produtos chineses. É exatamente isso que eu quero chamar a sua atenção. O AliExpress ele está aqui para mostrar para vocês que praticamente todos os produtos chineses, né, produzidos lá na China, eles vêm como concorrente na liderança de custo. Por quê, pessoal? Porque a mão de obra, né, nós já falamos, a mão de obra na China é mais barata, a legislação não é tão rigorosa quanto o imposto. Então você tem toda uma estrutura que é montada para que a sua matéria-prima, o seu produto final, ele fique mais barato. Então, por isso que eu coloco o AliExpress aqui no sentido de que os produtos chineses eles são mais baratos, ok? Continuando. Nós temos a estratégia de enfoque. Professor, em qual público eu vou focar o meu negócio? E aí, veja bem, você tem aqui na estratégia de enfoque, onde você pode focar no público-alvo da classe A, B, C, D e E e outras especificidades, nós vamos ver aí nos nossos exemplos. Ou seja, eu tenho um público-alvo específico, é uma classe específica que eu vou seguir, que eu vou adotar, que eu vou focar o meu público-alvo? Não, professor, não é uma classe específica não. Eu quero focar no público jovem, eu quero focar no público da maioridade, quero focar num público que tem determinada deficiência, né? Então, digamos aí, uma loja voltada à inclusão dessas pessoas. Então, você foca especificamente no seu público. Outra coisa que você pode focar também, região geográfica. Professor, eu quero focar aqui na região de Santa Maria, né? Ou na região serrana. Beleza, você pode ter esse enfoque. Ou seja, você está montando uma empresa onde você não vai atuar, né, em outras, digamos assim, em outros mercados regionais, você vai atuar especificamente na região serrana. Professor, e eu posso fazer um foco
em diferenciação no meu produto perante os demais? Posso fazer um foco em diferenciação, tanto um foco em diferenciação como um foco em custos. Nos nossos exemplos nós vamos observar isso com mais clareza, né? Lembrando que a premissa básica dessa estratégia é o quê? Atingir um segmento particular. Isso você deve ter em mente. A premissa básica da estratégia de enfoque é atingir um segmento particular. Veja bem, aqui na estratégia de enfoque, ele não está preocupado em ser líder de custo, liderança de custo, que você pode chamar de preço também, ou ser aquela pessoa da diferenciação, aquela empresa da diferenciação no mercado todo, não. Ela está preocupada apenas com um segmento específico do mercado. Então isso é muito importante para você ter uma ideia, né, diferente de como é enfoque, a estratégia de enfoque para as outras estratégias. Por isso que eu coloco basicamente para vocês aqui que ela atua num segmento particular. Outra coisa também do enfoque que é interessante nós falarmos, você lembra aí nas aulas que nós falamos sobre nicho de mercado, a estratégia de enfoque ela também é considerada uma estratégia de nicho de mercado, ou seja, ocupando um determinado mercado específico, seja ele por clientes, geográfico, por serviço, né? Você tem vários nichos de mercado. Lembrando aí que nós falamos na aula, né, sobre conceitos de administração estratégica. Então, se você não viu, volte a essa aula que é muito importante para você entender como funciona a ideia de nicho de mercado. Então, a estratégia de enfoque, quando ela é lançada, ela pode gerar também subnichos. Professor, além do nicho de mercado que eu atuo, existem alguns subnichos? Sim, pessoal. Por exemplo, vou falar aqui do mercado de alimentação saudável. Professor, eu encontrei um nicho de mercado de alimentação saudável. Beleza, eu vou atuar nesse nicho de mercado que tem pouca gente, né? Um mercado novo. Beleza, mas aí eles já criaram o quê? Em cima da sua alimentação saudável? O mercado de alimentação vegetariana, que é um subnicho de mercado de alimentação saudável. E aí se cria outro mercado de alimentação vegana. Professor, como assim dentro de alimentação saudável, alimentação vegetariana, alimentação vegana e por fim eles ainda colocam um mercado de alimentação vegana zero glúten. Professor, como assim? Você pode ver aí que eu te dei um exemplo clássico de vários subnichos de mercado tendo um nicho de mercado específico. Então você tem várias estratégias que são consideradas de enfoque, pessoal. E aí, alguns exemplos, né? Quem disse Berenice? Professor, eu já vi essa loja aí. O que ela é? Pessoal, ela é uma loja da Boticário, especificamente para lidar com o público de mulheres mais jovens. Ou seja, o que eu estou falando? Eu tenho uma estratégia de mercado, eu tenho um determinado nicho, né? Cosméticos, perfumaria, e você tem um subnicho de mercado. No caso, o enfoque aqui foi para essa estratégia de mulheres mais jovens que a Boticário queria atingir. Então ela criou a loja Quem Disse Berenice. Você tem aqui a Lupo atuando no mercado de meias, você tem roupas íntimas, né, que nós chamamos também. Mas a Lupo queria chamar a sua atenção pela diferenciação que ela tem no mercado. Geralmente é um produto que tem uma qualidade maior, e com a qualidade maior, obviamente, é um produto um pouco mais caro, pessoal. Então esse é um produto mais caro. Se você quiser, você pode colocar aqui, eu não coloquei, mas um exemplo muito clássico também, que todo mundo conhece, é a Tupperware. A Tupperware, ela funciona num enfoque de diferenciação no mercado, porque é difícil para muitas empresas copiarem a qualidade da Tupperware pelo preço que ela vende. Então ela tem muita tecnologia envolvida ali por trás, né? Às vezes você fala, o produto Tupperware que a qualidade é maior. Lógico, a qualidade é maior porque provavelmente tem muito investimento em tecnologia. Então um enfoque diferencial aí da Tupperware. A Zara, Riachuelo, C&A, Renner, enfoca numa determinada classe de grupos, né? Classe social, digamos assim, de grupos de indivíduos. E aí você tem a classe
C, D, E ali atuando. Então o enfoque na classe também, obviamente, num custo maior. Um enfoque em outro público diferenciado é esse Mundo Geek aqui, ó. Para quem conhece, né, uma loja que tem aqui no Espírito Santo também, né, focada num público mais, digamos assim, um público nerd, né, um público diferenciado, né, em relação a alguns costumes, tem algumas peculiaridades. Então, voltada a esse público mais nerd aí, digamos. Então, esse é o enfoque da Mundo Geek. Então, por fim, por que não utilizarmos as 3 estratégias genéricas para angariar mais mercado? Professor, é muito fácil. Utiliza as 3 estratégias, ganha o mercado todo. Obviamente, pessoal, você não vai conseguir isso. Por quê? Você não possui um foco em nenhuma das 3, provavelmente você não conseguirá trabalhar nenhuma. É o que a gente chama das empresas que têm estratégia do meio termo. Professor, o que é estratégia do meio termo? A estratégia do meio termo, as empresas, elas tendem a ter todos os tipos de estratégia, né? Acham que estão ali, vão se tornar líder do mercado porque adota toda estratégia. A gente ouve falar isso, né, no nosso dia a dia, né? Você vai perguntar a esses micro e pequenos empresários aí, principalmente às vezes de regiões mais interioranas, o que o seu produto tem? O meu produto tem uma qualidade muito boa, tem um diferencial de mercado, custo muito barato, ou seja, ele coloca todas as estratégias num produto só e a gente sabe que não é verdade. A gente chama de estratégia do meio termo, ou seja, ele não tem estratégia de foco nenhum, nem diferenciação, nem liderança de custo e nem enfoque em nenhum tipo de estratégia, ou seja, não trabalha em nenhum segmento de mercado. Então não é considerado uma boa estratégia. Se a empresa não sabe qual caminho seguir, em qualquer caminho serve, aquela nossa velha máxima, beleza? E uma empresa sem estratégia, ela pode perder o quê? Primeiro, volume de clientes. Como assim volume de clientes? A liderança nos custos, né? Se ela não tem estratégia definida, ela pode perder o grande volume de cliente, que é a liderança no custo. Todos os clientes querendo aquela empresa, né, o produto daquela organização, porque ela é mais barato. Pode perder também o quê? Altas margens de lucro, porque não se diferencia no mercado. Você acha que Ferrari, Rolex, Apple tem altas margens? Obviamente tem, porque entrega um produto de qualidade. Se não se diferencia, não consegue ter essas altas margens de lucro. E por fim, posicionamento no mercado. A empresa que não sabe para onde que ela quer ir, ela não consegue se posicionar, ela não tem um enfoque específico no mercado. Beleza, pessoal? Então nós terminamos aqui as nossas abordagens sobre as estratégias genéricas de Michael Porter. Pessoal, até o nosso próximo encontro aí, senhores.